Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no Celular. Hoje nós vamos estudar a lição de número 7, que tem como título Eu sei em quem tenho crido. Dentro deste tema, nós vamos falar sobre 3 assuntos. E o primeiro deles será orações e ação de graças. Em segundo lugar, vamos falar sobre a convicção em Deus. E em terceiro e último lugar, vamos falar sobre um convite ao sofrimento por Cristo. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Item número 1, orações e ação de graças. O apóstolo Paulo inicia a segunda carta a Timóteo, se apresentando como um apóstolo escolhido pela vontade de Jesus Cristo, ratificando Cristo como centro da plenitude de vida abundante e, ao mesmo tempo, nesta apresentação, considera o jovem Timóteo como um filho muito amado, demonstrando uma grande afeição para com seu colaborador no ministério, desejando-lhe graça, isto é, o favor de Deus, misericórdia, isto é, o perdão dos pecados, e paz, isto é, a paz com Deus e prosperidade. É o que nós podemos ler na segunda carta a Timóteo, capítulo de número 1, versículos 1 e 2, que diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Na sequência redacional da carta, o apóstolo Paulo manifesta uma ação de graças, isto é, gratidão no coração a Deus. Através de intensas e perseverantes orações, que ele fala pelo seu chamado pessoal para servir a Deus, ou seja, agradece ao Senhor por isto, bem como pelas vidas dos destinatários da carta, especialmente pela vida e ministério de Timóteo, que é o destinatário principal, ao qual, possivelmente em seu último encontro entre Timóteo e Paulo, Timóteo derramou lágrimas, fruto da sua afeição, da sua consideração, do seu respeito e do seu carinho para com o seu pastor. Tendo Paulo, na sequência, enaltecido a fé de Timóteo, como fruto de sua herança familiar, segundo os ensinamentos e comportamentos advindos de sua avó Lloyd e de sua mãe Eunice. É o que podemos ler na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículos 3 a 5, que diz: Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Pela recordação que guardo da tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Neste contexto, passemos então a discutir pormenorizadamente sobre oração e fé, que foram assuntos que Paulo mencionou a Timóteo aqui neste preâmbulo da carta, neste início da carta. Foram os assuntos espirituais evidenciados pelo apóstolo Paulo a Timóteo no início deste capítulo 1 da segunda carta. Então, vamos iniciar falando sobre o conceito de oração. A oração é um ato de submissão, pois o homem, reconhecendo as suas próprias limitações, quando realiza uma oração, ou seja, fala com Deus, coloca-se totalmente na dependência dele. Reconhece a sua personalidade e poder, esperando no Senhor, então, o favor reivindicado, e também tem a oportunidade de conhecer melhor a natureza divina em sua essência e exercitar a sua fé. Mas como deve ser realizada esta oração?
Que características predominantes e importantes sobre a oração nós podemos então mencionar? Em primeiro lugar, a oração, quando realizada, ela não deve ser artificial, e sim espiritual. E quem fala isso é o próprio Senhor Jesus, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, em seu capítulo de número 6, versículos 5 a 8, que diz assim: E quando orardes, não serei como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. E teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como gentios, porque presumo que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe de que tendes necessidade antes que lhe peçais. Então, portanto, que Jesus ensina como se deve orar. Não deve ser de forma artificial, e sim espiritual. Como segunda característica da oração, ela deve ser realizada com fé. E no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no seu capítulo de número 17, versículo 19 a 21, diz assim a palavra do Senhor. Então, os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível, mas esta casta não se espere senão por meio de oração e jejum. O contexto aqui era sobre a cura de um jovem possesso, que os discípulos não conseguiram expulsar. E Jesus disse que a oração tem que ser feita com fé. Em segundo lugar, esta oração assume uma característica de que ela deve ser realizada de forma perseverante. Não se pode, então, desistir de orar. Ela tem que ser feita de forma perseverante e permanente. E no episódio aqui, a palavra de Deus nos ensina sobre esta perseverança. Em Lucas, capítulo de número 18, versículos 1 a 8, diz assim a palavra do Senhor. Disse-lhe Jesus uma parábola, melhor dizendo, sobre o dever de orar, sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não tenho a Deus, nem respeito a homem algum, todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Em quarto lugar, temos que ter a consciência como característica importante da oração em que ela é um instrumento espiritual mais poderoso à disposição do homem. É o que está escrito em Tiago, capítulo de número 5, versículo 16. Tiago, capítulo de número 5, versículo 16, diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica, a oração de um justo.
E em quinto lugar, nós devemos nos espelhar no nosso Mestre, no nosso Senhor Jesus, como homem de oração. É o que diz Lucas, capítulo de número 6, versículo 12, que diz assim: Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Portanto, características importantes sobre a oração, recapitulando: em primeiro lugar, ela não deve ser artificial, e sim espiritual. Em segundo lugar, deve ser realizada com fé. Em terceiro lugar, deve ser realizada de forma perseverante. Em quarto lugar, a oração é o instrumento mais poderoso espiritual que está à disposição do homem. E em quinto e último lugar, nós devemos nos espelhar em Jesus, que era um homem de oração. Saindo do assunto oração, que foi mencionado por Paulo a Timóteo, ele também mencionou sobre a fé. Então vamos falar um pouco sobre fé. E vamos iniciar sobre o conceito de fé. Nós podemos definir fé a partir do contexto bíblico, como a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que se não veem. Em outras palavras, a fé é ver uma realidade que ainda não existe. E aí, qual é o propósito, então, da fé, da existência da fé? É gerar no crente, no salvo, a absoluta certeza de que as promessas de Deus são reais e verdadeiras, considerando que Deus age e zela em cumpri-las, nos fortalecendo para vencer toda e qualquer dificuldade e também as suas nefastas consequências. Na primeira carta de João, em seu capítulo de número 5, versículo 4, o apóstolo João diz assim: Porque tudo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Vou repetir. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Mas passamos agora a discutir quais os tipos de fé. Em primeiro lugar, nós vamos falar sobre a questão da fé natural. Todo e qualquer ser humano tem fé, porque ninguém pode viver sem fé. O homem, em sua formação metafísica, tem a necessidade de acreditar em alguma coisa ou em alguém. A fé natural confere ao homem as condições primárias de crer que existe um ser superior e supremo. É o que nós podemos ler na carta aos Romanos, capítulo de número 1, versículos 19 e 20. Diz assim a palavra do Senhor: Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Um exemplo bem prático de fé natural é a de que, ao lançarmos um objeto para o ar, ele será atraído para o centro da Terra e cairá até o nível do solo. Esta certeza é porque temos o conhecimento da lei da gravidade, uma lei física que preceitua que todos os corpos são atraídos para o centro da Terra. Portanto, esta é a nossa fé comum, a fé natural. Mas temos também a fé salvadora. E a fé salvadora, ela desperta no ser humano o reconhecimento de sua fragilidade espiritual, do seu estado pecaminoso e distante de Deus, aflorando na sua alma a necessidade e o desejo de salvação em Deus, na pessoa de Jesus. É o que nós podemos ler em Romanos, no capítulo de número 10, versículos 8 a 13, que diz assim, tipificando aqui esta fé salvadora. Capítulo 10, versículos do 8 ao 13, diz assim: Porém, que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos.
Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aí está a fé salvadora. É a fé que vem pelo ouvir a palavra de Deus. Esta fé salvadora promove no homem um novo nascimento e a capacidade de compreender a verdade sobre assuntos espirituais. Isto por causa da presença do Espírito Santo em seu ser. Sendo então o começo da vida cristã para um crescimento espiritual contínuo através da palavra de Deus, até atingir os domínios e exercício da fé sobrenatural. E o que é esta fé sobrenatural como terceiro tipo? Então nós falamos da fé natural, da fé salvadora e agora da fé sobrenatural. Esta é a fé advinda diretamente do Senhor e que atinge a profundidade do inexplicável, que ultrapassa os limites do conhecimento e perspectivas humanas, garantindo então ao detentor desta fé uma fortaleza espiritual, de vislumbrar as coisas que não são como já sendo reais ou existentes. A fé sobrenatural, ela transcende a tudo que é racional. Não havendo nada impossível de ser realizado pela fé, nos permitindo então crer que Deus, segundo a sua vontade, ele opera o sobrenatural através das nossas palavras, dos nossos gestos, das nossas intenções, no caso do coração, e aí nós podemos vencer as enfermidades, a derrota, os laços de Satanás, tudo para a honra e glória do Senhor. Na carta aos Hebreus, em seu capítulo de número 11, versículo 1, nós temos exatamente este conceito da fé sobrenatural. E diz assim a palavra: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Vamos passar agora a estudar o item 2 da lição, que fala sobre a convicção em Deus. Na sequência da carta escrita ao jovem Timóteo, o apóstolo Paulo exorta-o a trabalhar com mais zelo, mais afinco, com mais dedicação, com mais firmeza na obra, pois recebera pela imposição das mãos de Paulo o dom de Deus, para pregar e proclamar a salvação em Cristo Jesus, sem medo e vergonha, porém com amor e moderação, tendo como exemplo a seguir o próprio apóstolo Paulo, que estava encarcerado, sofrendo muitas privações, mas que tinha a convicção do seu chamado para ser pregador, para ser apóstolo e mestre do Evangelho de Cristo, bem como a plena convicção do poder de quem ele tem crido. Na segunda carta a Timóteo, capítulo de número 1, versículo 6 a 14, diz o seguinte: por esta razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com amor,
que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Neste contexto, então, nós vamos passar a discutir de forma detalhada sobre chamado, vocação e o poder de Deus, que foram assuntos evidenciados pelo apóstolo Paulo a Timóteo nesta parte média do capítulo de número 1 da segunda carta, como nós acabamos de ler. E quando a gente fala de chamado, nós vamos aqui distinguir duas chamadas. Nós temos a primeira chamada, que é a chamada universal para a salvação. E essa chamada universal para a salvação é de que Deus faz um convite aos pecadores para o estado de graça e salvação por meio da pregação do Evangelho de Cristo. É uma chamada celestial. Ela é universal. Ela tem resultados universais no que se salvam, nos que se salvam e também nos que se perdem. Essa chamada, ela harmoniza-se com o propósito divino no tocante a cada pessoa. Portanto, também é uma chamada de ordem pessoal. E a gente pode fazer uma leitura aqui na carta aos Romanos, em seu capítulo 8, versículo 28 a 30, que diz o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também nos predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Está aí a chamada universal. Mas existe também, ou seja, a chamada universal para a salvação. Mas existe também a chamada individual para o serviço. E Deus também convida alguém para realizar algum serviço ou ofício especial, como nos casos do apostolado, da pregação missionária, do sacerdócio, do ensino, da palavra, ou para alguma outra ocupação específica na obra do Senhor, sempre com um propósito. Então, em Romanos capítulo 1, versículo 1, diz assim, corrobora com este fato: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Tanto aqui Paulo registra no início da carta aos Romanos o seu chamado específico para o apostolado. Ora, a partir deste chamado ou de um chamado, a pessoa terá então que se expressar e se desenvolver espiritualmente. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículos de número 20 a 24, diz assim: cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo escravo? Não te preocupes com isso. Mas se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Porque o que foi chamado do Senhor, sendo escravo, é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre, é escravo de Cristo. Por preço fortes foste comprado. Não vos torneis escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Após o chamado, então vem a vocação. E essa vocação é no sentido da perspectiva espiritual. Nessa perspectiva, a vocação de homens e mulheres chamados por Deus perpassa pela formação e capacitação para desempenhar a nobre missão que Deus estabeleceu. E para esta formação e capacitação, ou seja, para a vocação plena, nós temos as seguintes etapas. A primeira é a unção. Do ponto de vista espiritual, a unção significa que a presença permanente do Espírito Santo está sobre o crente. É uma operação espiritual dada
diretamente por Yahvé, como manifestação, então, da sua maravilhosa graça. E nós podemos ver essa experiência de unção no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas em seu capítulo 4, versículos 16 a 28, a 22, melhor dizendo, diz assim o Senhor: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou Jesus num sábado, na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu o assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhes saíam dos lábios e perguntavam: não é este o filho de José? Portanto, a unção não é uma mágica, mas um estado permanente do Espírito Santo presidindo a vida de uma pessoa. Esta unção promove então a formação. E o que é a formação? A formação é a formatação de um caráter da pessoa, moral, ético, social e espiritual. De modo que, ao acumular experiências, e bem como a ter as provisões de meios para desempenhar a sua chamada, esta formação ela dá-se através das experiências pessoais com Deus. Através do estudo da palavra do Senhor. Através da incessante oração. Através do enfrentamento das adversidades, das tribulações, das aflições vividas, porém, tudo sob o controle de Deus. E é o que nós podemos ler na carta aos Romanos, capítulo 5. Esta formação, a caracterização desta formação, capítulo 5, versículos 1 a 5, que diz assim: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Passando pela unção, ou seja, a presença do Espírito Santo permanentemente presidindo a vida de uma pessoa, a sua formação, ou seja, as suas experiências com Deus, o estudo da palavra, o enfrentamento das tribulações, aflições para adquirir experiências, então vem a capacitação que Deus dá. E a capacitação espiritual que Deus dá não se embasa nas capacidades naturais do homem, nos talentos dele, nos terrenos físico, moral e intelectual. Esta capacitação se refere às realizações de Deus, segundo a sua vontade, daquele que foi chamado, daquele que foi ungido, daquele que foi formado para o desempenho de sua vocação. É na capacitação que o chamado de Deus é confirmado perante os olhos das outras pessoas. E nós podemos ler isso aí na segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 12, versículos 11 e 12, onde o apóstolo Paulo, ele exatamente determina isso, que Deus é quem faz a obra naquele a quem ele chamou. Ou seja, Paulo aqui ele menciona as credenciais de um apóstolo, e ele diz: tenho me tornado insensato, a isto me constrangistes. Eu devia ter sido louvado por vós, porquanto em nada fui inferior a esses tais apóstolos, ainda que nada sou. Pois
as credenciais do apostolado foram apresentados no meio de vós, com toda a persistência, através de sinais, prodígios e poderes miraculosos. Ou seja, os sinais, prodígios e poderes miraculosos ratificam então a capacitação, ou seja, é a ação de Deus utilizando aquele que foi chamado como instrumento para a realização da própria vontade do Senhor. E nesse sentido, Paulo, já nesta parte mediana do capítulo 1 da segunda carta a Timóteo, ele fala sobre a pessoa em quem ele tem crido. E que pessoa é essa? Melhor dizendo, que poder é este? Como nós podemos então conceituar o poder de Deus? Paulo tinha esta plena consciência. Ele sabia realmente em quem ele estava crendo e qual era o poder deste Deus maravilhoso. Nós podemos definir poder como sendo a capacidade inerente de um ser pessoal agir e modificar uma realidade, demonstrando sua superioridade no exercício de sua autoridade, de sua soberania, ou pela posse do domínio e da influência ou da força. Do ponto de vista teológico da Bíblia Sagrada, Deus é identificado como um ser todo-poderoso, que emana as demais variegadas formas de poder, sendo então Deus a fonte raiz de todas elas, quer em seu estado ou atos de poder. No primeiro livro de Crônicas, em seu capítulo 29, há aqui um registro bem claro de quem é esse Deus, na oração de Davi. Diz assim a palavra do Senhor, primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, versículos 10 a 13. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor Deus de Israel, nosso Pai. De eternidade em eternidade, teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu Senhor é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dá força. Agora, pois, ó nosso Deus, graça te damos e louvamos o teu glorioso nome. No plano terreno, nós podemos conceituar o poder como a habilidade de alguém impor a sua vontade sobre os outros. Existindo diversos tipos de poder, tais como o poder social, o poder econômico, o poder militar, o poder político, governos humanos, entre outros que advêm do poder de Deus. Logo, se Deus outorga aos homens poderes, então nós devemos reconhecer que o Senhor Jesus outorgou poderes ainda maiores aos seus amados discípulos e à igreja. Como, por exemplo, em Marcos, capítulo 16, versículos 15 a 18, diz assim a palavra do Senhor. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem, porém, não crê será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, estes ficarão curados. Em João, capítulo 14, versículo 12, diz assim: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai.
O poder de Cristo é supremo, é soberano. Ou seja, está acima de qualquer outro poder. E esta virtude de Cristo, de onipotência, não pode ser destruída. E assim, sob a proteção de Cristo, nós estamos seguros. O poder de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é ilimitado. Ele é glorioso, ele é eterno. E sobre tudo e sobre todos, subjugando então qualquer principado, qualquer potestade, seja no céu, seja na terra. Jesus demonstrou seu poder quando criou todas as coisas. Quando promoveu a nossa salvação, perdoando então os nossos pecados e nos dando vida eterna. Jesus provou o seu poder e demonstrou o seu poder quando ressurgiu dos mortos, quando operou sinais, prodígios e poderes miraculosos. Como Criador de todas as coisas, e mais especificamente da natureza, Jesus tem o poder de fazer cair a chuva, cessar a chuva, manter a terra intacta, mover a terra, fazer o relâmpago atravessar o céu ou cair na terra, cessar o relâmpago, agitar o mar, acalmar o mar, revolver o vento, parar o vento, enfim, Jesus em sua onipotência pode controlar os fenômenos naturais, pois foi ele que os criou com as suas leis fenomenológicas. No livro de Jeremias, no capítulo 51, versículos 15 e 16, diz o seguinte: Jeremias, capítulo de número 51, versículos 15 e 16. Ele fez a terra pelo seu poder. Estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus, fazendo ele rebombar o trovão. Logo há tumulto de águas no céu, e sobem os vapores das extremidades da terra. Ele cria os relâmpagos para a chuva, e dos seus depósitos faz sair o vento. Em Cristo habita corporalmente a plenitude da divindade. E por isso os poderes malignos não são páreos diante do Senhor, pois Jesus veio para destruir as obras de Satanás e já despojou todos os principados e potestades, sendo a derrocada final de Satanás a coisa mais certa e concreta. Na primeira carta de João, capítulo de número 3, versículos 7 a 10, diz o seguinte: Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, e nem aquele que não ama a seu irmão. Portanto, aí está uma breve descrição do poder soberano de Cristo. E era este Jesus Cristo que Paulo estava se referindo como o Deus que ele cria plenamente. Ou seja, quando ele diz: eu sei em quem tenho crido. Vamos passar agora a ver o item número 3 da lição, que tem como título aqui: um convite ao sofrimento por Cristo. O apóstolo Paulo, no final do capítulo 1 da segunda epístola a Timóteo, fala novamente das aflições de sua prisão e exorta então a Timóteo sobre casos de infidelidade e de fidelidade de seus
colaboradores. Então vamos fazer aqui uma leitura na segunda carta a Timóteo, capítulo de número 1, versículos 15 a 18, onde ele vai falar da fidelidade e da infidelidade dos obreiros, dos seus colaboradores. Estais cientes de que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles cito Fígelo e Hermógenes. Conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesífero, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda, naquele dia, achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes, melhor do que eu, quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Na sequência da carta, já em seu capítulo 2, o apóstolo Paulo estimula Timóteo a combater na fé e participar dos sofrimentos de Cristo, sempre tendo como alvo a sua missão de pregar o Evangelho de Jesus Cristo para a salvação dos homens, com toda a intrepidez, perseverança e fidelidade. Vamos então fazer uma leitura na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículos 1 a 13, que diz o seguinte: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Fiel é esta palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseveramos também com Ele, reinaremos. Se o negamos, Ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Concluindo a nossa aula de hoje, o poder de Jesus é incontestável. O poder de Jesus é supremo. O poder de Jesus é soberano sobre tudo e sobre todos, em todo o universo. Deus está no controle de tudo e devemos depositar toda a nossa confiança, toda a nossa fé em Cristo para termos vida e vida com abundância. Façamos como Paulo. Eu sei em quem tenho crido. Uma bênção especial de Deus para você. Amor a Cristo. Até o nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.